Fala pessoal, tudo bom? Nós estamos aí no nosso segundo episódio da Semana de Ação de Graças com o tema Gratidão que Contagia. E o texto que vai nortear a nossa conversa de hoje está em Salmos 145, versículo 4, que diz assim: Uma geração contará a outra geração dos grandes feitos e ele anunciará todos os atos poderosos do Senhor. E eu tô aqui com a Débora, né? Oi, gente, tudo bem? Débora, chama o nosso convidado especial de hoje. Então, o nosso convidado especial de hoje é o nosso querido pastor Eduardo. Nós vamos chamar aqui de Edu, né, Edu? Por favor. Ele caminha nos seus ministérios lá na Koinonia e a gente vai ouvi-lo hoje. Uma delícia poder estar aqui ouvindo você, viu, Edu? Eu que agradeço, não tenho nem roupa para estar aqui nessa mesa com você. Que isso. Edu, a gratidão é algo que é muito contagiante, né? E quanto mais a gente fala, mais ela contagia tanto a gente como as pessoas. Queria que você começasse falando aí pra gente como a gente pode, como essa atitude de gratidão pode contagiar as pessoas e como a gente pode estar espalhando isso aí. Olha, eu acho a gente tem que pensar assim, né, pessoal? Gratidão não é botar um hashtag gratiluz ou ficar falando sobre gratidão, né? A gratidão, eu acho que a Bíblia, quando ela trata disso, ela trata como uma disposição do nosso coração, uma maneira da gente ver a vida, né? E o próprio C.S. Lewis fala, né, que a nossa fé é o bom contágio de Deus na nossa vida que vai se espalhando, né? Então não é mantra, né? Não é a gente querer ser grato, não é eu falar que eu sou grato, né? Eu acho que é uma coisa, é o que eu faço, não é o que eu falo. Eu tava pensando sobre isso aqui, até vindo para gravar, e eu tava pensando sobre o sal, né? A gente vive dizendo que tem que ser sal, e a questão do sal é o seguinte: o sal, ele precisa de uma pouca quantidade para fazer efeito, e o efeito do sal é ressaltar, né? Trazer um sabor à tona. Então, assim, eu acho que quando a gente é grato e tem uma disposição de gratidão no nosso coração, a gente traz o melhor das pessoas, traz o melhor dessa vida que Deus nos dá naturalmente, sabe? Não precisa ser uma coisa que a gente fica espalhando e tal, mas naturalmente a gente sente, é contagiante, porque isso, basta uma pessoa aqui ter uma disposição diferente para a gente ser contagiado, para mudar o ambiente, né? Paulo fala que, ao contrário do que a gente pensa, o reino de Deus ele não se manifesta com música, com camiseta sobre Jesus, com The Chosen, nada disso. O sinal do reino de Deus é alegria, paz e justiça, alegria no Espírito Santo. Então, se eu chego aqui, se eu chego no meu trabalho, se eu chego em casa e eu carrego alegria, paz e justiça de Deus, o ambiente muda, né? Pois é, a gente sabe disso e por que a gente às vezes escorrega na murmuração? Porque a gente adora se comparar com os outros, né, Dan? Aham. Eu tenho mais 2 irmãos e lá em casa nossa relação era uma relação, assim, essa irmandade, ai, fica você com o negócio. Eu conto essa história e o pessoal fica chocado, mas é verdade. A gente, infelizmente, a indústria de bolacha, para mim é bolacha, não sei se para vocês é biscoito. Claro. Que é O biscoito. pacote da indústria de biscoito é o quê? 20 biscoitos. Nós somos 3. Eu só quero ressaltar que até você contar essa história, eu nunca tinha contado quantos biscoitos vinha no pacote. Viu? São 20. São 20, nós somos 3. O que dava? Dava 6 biscoitos para cada um, sobrava 2. Então, o que a gente preferia? Eu falava assim, ou a nossa mãe come esses 2, ou joga fora, porque ninguém vai ter mais que o outro. Mas não é assim a vida, não é assim que a coisa funciona, né? A gente tem que ser grato, assim, tem uma coisa muito legal, um amigo meu sempre fala isso, e você que está ouvindo a gente vai perceber isso a próxima vez que você estiver na ceia, que quando você olhar alguém partindo o pão, você vai lembrar de Jesus. Jesus, ele ora pelo que ele tem na mão, ele não ora pelo que ele não tem. Eu acho que essa é a disposição da gratidão. Não é uma questão de ficar pedindo o que eu não tenho, mas olhar para o que eu tenho e dizer assim, que bom, que bom que eu tenho. Né? Que agradece. Até porque tem pessoas que têm muito menos do que nós e aparentemente são mais felizes, estão em paz. E é até legal isso aí que você falou, né? Que Jesus ora pelo que ele tem na mão,
Porque não é só no dia da ceia, né? Quando a gente vai ver a multiplicação dos pães e peixes, ele pergunta assim: o que que vocês têm? Né? E os discípulos olham assim e falam assim: a gente só tem pouca coisa que Só não vai tem, dar, não é. vai dar para todo mundo. E Jesus fala assim: não, traz lá para mim. Sabe o que eu sempre penso quando eu penso na multiplicação? Eu acho muito legal isso, que assim, ó, a gente vive dizendo para Deus assim, ó, multiplica que eu distribuo. Jesus fala, me dá que eu multiplico e daí você distribui. Então, assim, às vezes a gente fica sonhando que quando eu tiver... Vou dizer o seguinte, quando a gente ora porque precisa de algo, precisa ser generoso, a gente dificilmente ora assim, Senhor, me faz generoso. A gente fala assim, Deus, manda alguém... É mesmo. A gente Que sempre tá vai- querendo alguém que seja generoso com a A gente, gente né? nunca vai achar que tem o suficiente, isso é natural, infelizmente, da nossa natureza humana, velha natureza humana. Então, assim, tem horas que a gente tem que parar. Outro dia eu achei a minha carteira de trabalho, que ainda é de papel. Não vou entregar a minha idade, mas é de papel. E tem uma foto minha de 17 anos naquela carteira. E eu olhei os meus primeiros pagamentos e eu falo assim, meu Deus, eu vivia com esse dinheiro, eu pagava minhas contas, eu casei. E eu tinha mais paz de espírito do que eu tenho hoje, Uhum. com tudo que a gente avançou. A gente precisa olhar isso e como a gente está falando de contágio, a maneira como a atitude que a gente tem em relação à vida é a atitude que as gerações, no caso, os nossos filhos, as pessoas que vêm, vão ter, vão aprender, né? Uhum. Comportamento, da Débora tá aqui, pode falar muito melhor que o meu comportamento também é aprendido, né? Aprendido sim. Tem uma teoria na psicologia que fala de aprendizagem vicariante, né? Que eu aprendo quando eu olho o modelo, quando eu olho alguém fazendo. Uhum. Não é só quando eu vivencio, mas Uhum. quando eu vejo alguém, eu aprendo. Aproveitando isso, então, assim, eu queria que você contasse pra gente algo que você viu os seus pais fazendo, que hoje você faz e que certamente os seus filhos farão. Porque a gente tá falando de contar as próximas gerações, né? E eu sei que você vem de uma linhagem aí sacerdotal, né? Nossa, aí foi... Nossa, até. Olha, eu vou contar, vou voltar rapidinho na minha história da família. Minhas duas famílias mais próximas que eu conheço, que meu sobrenome é húngaro, por isso que ninguém fala direito na igreja, né? Cormives. Cormives com K, só isso. Cormives. É fácil. E Mas é com esse R puxado. Mas tem um K. Mas tem um K, o pessoal fica assustado. Mas assim, eu tenho duas famílias que migraram da Europa faz 100 anos. A minha família, especialmente por parte de mãe. E vieram numa situação muito ruim de guerra, Uhum. né? Vieram por causa. Todo mundo que migrou para o Brasil migrou via de regra porque não estava bem. Então eu sou a quarta geração de uma família que foi transformada pela gratidão e pelo poder do evangelho. Então, eu olho para os meus pais. Meus pais tiveram meu pai especialmente teve uma condição muito melhor até do que a minha. Uhum. Mas meu pai tomou decisões muito conscientes de investir o que ele tinha no reino e investir no reino. Não é fazer uma oferta, é investir em pessoas. Quando a gente fala em reino de Deus, estamos falando em pessoas. As pessoas têm que lembrar disso. Então, assim, ele poderia ter viajado mais, poderia ter feito muito mais coisas, mas ele tomou uma decisão muito consciente. E isso me ensinou esses valores. Então, o que eu espero que os meus filhos façam? Que eles entendam esse valor das pessoas, do tempo com as pessoas, de a gente parar de vez em quando e comer junto e contar o que Deus tem feito e se alegrar. E a gente estava aqui antes até conversando um pouquinho da nossa história, é isso, da gente descobrir de onde a gente é, de como Deus une a gente, Uhum. né? Uma das coisas que a gente tem que aprender a ser grato é pelo tempo que a gente passa com as pessoas, porque de alguma maneira a gente acha que vai estar com aquelas pessoas para sempre, e isso não é verdade, né? É. Sim, próximo episódio é sobre gratidão pelas pessoas. Olha aí. Então eu estou vendo o seu olho brilhar assim de gratidão pelo seu pai. Meu pai e minha mãe foram um grande modelo e, assim, a gente tem que aprender a agradecer dessas coisas que a gente recebe, que são as coisas que a gente carrega para o resto da vida, né? Algumas heranças materiais nossas vão embora rápido, mas tem essas coisas que ficam, né? Essas coisas que... Meu pai e minha mãe nunca tiveram medo de levar a gente para lugares que as pessoas talvez ficariam horrorizadas. Eles falam, vocês vão ver a vida, vocês vão juntos, vocês vão crescer junto com essas pessoas, porque a gente pode
usar o termo da moda, cair numa bolha aqui Uhum. e ficar no nosso mundinho e reclamar de tudo e de todos e, né, lavar a nossa mão e é isso aí, né? Aham. E eu espero que os meus filhos sejam agentes de mudança no mundo. Amém. E eu acho que essa questão de transmitir também vai muito dentro disso que você está falando, né? Quanto mais vivência a gente tem de ver a vida como ela é, mais fácil para a gente é transmitir, porque a gente vai entendendo como Deus está agindo, camadas que talvez a gente não percebia e É que a gente verdade. começa a perceber. E aí, eu estava pensando essa semana retrasada, e até compartilhei no pequeno grupo, que às vezes eu li isso num comentário, né? Tava fazendo um sermão, não podia ser diferente, que a simples presença de um cristão em um lugar revela o caráter de Deus e expõe as trevas, né? E aí, como você falou, o cristão ele é chamado para viver a paz, a alegria do Espírito Santo. Então, quando nós chegamos nessas realidades também, a gente começa a transformar esse lugar. Então, como a gente pode pegar assim essa ideia de o simples fato de a gente estar convivendo em lugares que talvez as pessoas não querem que a gente esteja ou não esperam que a gente esteja, pode transmitir essa alegria e contagiar com essa gratidão. Tem um documento, eu vou dar uma viajada aqui, mas vocês vão entender. Tem um documento cristão lá do primeiro século, que é o Didaquê, que é o Uhum. primeiro livrinho que a igreja organizou de ensinamentos sobre a fé. E um item fala da violência do amor. Isso não sai da minha cabeça. Porque a resposta mais violenta que alguém pode dar quando é maltratado é devolver com amor. É por isso que a cruz é tão poderosa. Uhum. Verdade. Por isso que a cruz é um troço que a gente não entende, porque não existe resposta para o amor. Então, como que a gente contagia as pessoas? Surpreendendo elas. As pessoas falam muito assim, gentileza gera gentileza, mas as pessoas usam essa frase no sentido negativo, que é assim, só quando você me tratar bem. Aí eu É eu vou te verdade. tratar bem, Tem né? que ter O que reciprocidade. essa frase diz para mim é o seguinte, que alguém tem que começar. Uhum. Aham. E quem começa é o cristão, sempre. É por Aham. isso que é difícil ser cristão, pessoal. A gente tem que começar. A gente que dá o passo para perdoar, a gente que dá o passo para mudar, a gente que devolve, às vezes, uma recepção hostil com um tratamento gentil e desarmado. Então, Uhum. essa é a prática. Então, vocês vão agora para o final do ano em família. E é o maior teste cristão que existe, é amigo secreto em família. Vai Aham. ter metade da família vai votar para um lado, metade vai votar para o outro. Vocês vão brigar por causa da música do Natal, vocês vão brigar por tudo. É o melhor exercício. Eu vou falar assim, ó, eu vou com uma disposição diferente. Eu abro mão de alguns gostos pessoais, eu prefiro abrir mão dessas coisas porque eu não quero perder o relacionamento e as outras pessoas ao meu redor. Então, assim, a gente não perde foco. Sabe por que tu falou uma coisa muito séria, Bárbara? Porque assim, ó, se a gente não entra em contato com a vida e com a realidade com as pessoas, sabe o que acontece? A gente perde a nossa paz porque o sinal do Wi-Fi não tá bom. Aham. Porque em Águas Claras é impossível estacionar em qualquer lugar. E a gente acha que isso é um problemaço da vida, cara. E não é. Não é. A gente perde o rumo por muito pouco, né? Claro. Mas eu lembrei de uma coisa aqui, tem estudos na psicologia que mostram que o estresse contagia. E a gente sabe disso, apesar É. de ser uma dinâmica pessoal, Pessoal, tem a ela ver com a alteração contagia. de cortisol, uma série de coisas. Se o estresse contagia, a gratidão também contagia. Sabe, Débora, que você tá falando isso aí, eu lembrei de uma coisa. A Ellen fala assim, ó, quando você tá estressado, você muda todo o ambiente da casa. Ela fala isso. Ela fala isso. Só que ela não deve falar com essa tranquilidade Né? toda. Meu bem, quando você está estressado. Então, assim, isso é muito verdade, mas eu acho também que o contrário também é verdadeiro, né? Porque esse negócio que você falou de que o amor, ele é a resposta violenta, a resposta de Jesus na cruz, ela impacta muito por conta desse outro ponto, né? Todo mundo esperava que Jesus ia reclamar, e a atitude dele é
pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que Deus tá cuida fazendo, da não é? gente ali, aham. O amor vence, essa é a mensagem final. É. Você pode tentar vários métodos. Assim, você está falando da manhã. Eu, por exemplo, desconfio, desculpa, tá, pessoal? Não é nada pessoal. Eu desconfio de toda pessoa que acorda muito feliz de manhã. A pessoa vê, ai, o sol, que alegria, ai, vamos. Cara, eu falo. O dia é lindo. Tem uma Edu, é música. porque nós somos da realidade noturna, Tem Edu. uma música que eu gosto, que o refrão da música eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. É isso, mas assim, é o que você falou. Eu posso já chegar, né? Eu tenho um certo. Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho um certo sarcasmo, um É, certo sei. veneno que eu posso decidir usar ou não. E isso vai mudar o dia, talvez. Aham. Porque se eu já começo assim com a minha esposa de manhã, a gente já vai ter um dia meio truncado. Então, assim. É isso, a gente tem que se entender e tem que. Gratidão é uma coisa que a gente tem que praticar ativamente, não, Uhum. sabe? É uma coisa que a gente tem que estar sempre trazendo para o nosso coração. É por isso que a gente precisa de um dia, como a gente vai ter aí de ação de graça, para a gente lembrar, Uhum. Sim. trazer a nossa memória, porque a gente esquece tão rápido de onde a gente veio, o que Deus fez por nós, a gente já começa a achar até que ele era meio obrigado a fazer, né? Porque afinal de contas a Aham. gente é tão bom, né? Não é? É o mínimo que ele podia fazer por mim, né? Uhum. Então tem que tomar esse cuidado. Muito bom. É. Agora, assim, você já falou várias coisas aí, mas eu queria que você tirasse um testemunho que marcou a sua fé, de um momento de gratidão que foi passado, assim, que você falou assim, nossa, eu carrego isso porque marcou a minha fé. Olha, eu conto uma história, né, da igreja e tal. Ano passado, quem não me conhece perto, eu perdi o meu pai ano passado. Foi, assim, muito chocante para nós, porque não é que a gente não espera, mas meu pai teve um infarto fulminante. Eu tava longe, não queria estar longe e tal. E, assim, muitas pessoas da igreja me abraçaram desde o primeiro momento. Os amigos pastores foram na minha casa, teve gente que ficou lá comigo, teve gente que fez oferta, me deu dinheiro, falou, vou te ajudar. Pagaram a minha passagem de ida. E teve mais um detalhezinho, é isso que eu queria falar. Eu dou aula na EBD, né? Uhum. É, E muito bem, por sinal. quando eu voltei, fazendo uma propaganda, quando eu voltei, tinha uma querida irmã da igreja que chegou na minha aula e trouxe um bolo. Uhum. E entregou o bolo e falou, tinha uma mensagenzinha para adoçar um pouco a sua vida. Ah, Não. Então, assim, não é, assim, eu recebi muita coisa e tudo isso me marcou. Eu sou muito grato pelas amizades que eu construí na nossa comunidade. Mas esse bolo, para mim, é isso, entendeu? É dizer assim, Foi pô, a expressão, né? lindo. Deus, assim, traz a gente até no bolo, até no docinho, Docinho. até no doçor da vida. E é isso, cara. É isso, assim, ó, isso de muitas coisas que Deus faz e eu acho que eu preciso aprender a ser mais grato. Tô aqui falando, mas eu acho que eu sou muito ingrato ainda para Deus, porque às vezes eu entro nesse modo, como a Débora falou, só murmuração, ou só dizendo para Deus que ele precisa fazer isso, aquilo por Uhum. mim e por aí vai. Mas é por isso que eu sou muito grato. É. Pensando assim nessa gratidão que contagia, um, o que você falaria assim? Eu acho que para exercer isso, esses passos seriam interessantes. Não uma fórmula secreta, mas algo que você, Edu, fala assim, cara, eu acho que esses pontos são essenciais para a gente manter essa gratidão que contagia fluindo de nós. Eu acho que o primeiro ponto está expresso na ideia de Deus que a gente precisa de um dia de descanso. Uhum. Que é a ideia que a gente precisa parar de vez em quando, olhar para o que a gente tem na mão e agradecer a Deus. Contemplar. Contemplar, deixar o celular de lado, Uhum. Opa. dar um passeio, sair com a família, participar de um culto e a gente lembrar que o culto é para Deus e não é para nós, que Uhum. não é sobre o que eu vou conquistar, mas eu entender como eu fui conquistado por Deus. Uhum. Isso eu acho fundamental, isso é uma parte. E a segunda parte
que eu acho que é fundamental é a gente ter uma mentalidade da nossa vida que quando as coisas estão sobrando para nós, não é porque a gente é top, é porque alguém está precisando. No reino, Uhum. Olha, a gente distribui o que a gente recebeu porque nada é nosso. Então, assim, isso eu acho um passo muito importante da gente olhar sempre. Eu falo isso, falando mantra aí, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas, e tal. Assim, a gente fala muito sobre ser cristão, como ficar olhando para o alto, para Deus. Para mim, ser cristão é olhar para o lado. Uhum. É você finalmente estar livre desse desejo que a gente tem natural de olhar sempre para o nosso, para mais, para o melhor e falar assim: eu preciso olhar para o lado e ver como é que está a situação de quem está do meu lado. tô lembrando aqui, Edu, então, que se eu tenho coisas sobrando Tá faltando para e alguém. tá faltando para alguém, eu posso fazer uma olhada nos meus armários. Ó, então fazendo uma propaganda, inclusive a gente tá com algumas sacolinhas aí de doação. Se você tiver que olhar no armário, pega a sacola lá na igreja e já faz a sua doação. E a última coisa são os pequenos gestos. Eu contei essa história do bolo outro dia e teve uma outra querida lá da igreja que falou assim: eu fiz isso com uma amiga minha lá, eu ouvi a tua história e levamos um bolo para uma moça que recebeu um diagnóstico de câncer do trabalho. Olha que Um legal. gesto pequeno, um cartãozinho. Contagiou, tá vendo? Lembrei de você, um bolo, um abraço, uma pergunta, mas isso tem que ser intencional. Sim. A gratidão gera gratidão, não porque eu preciso esperar alguém ser grato para então eu ser grato. Eu sou essa fagulha que começa. Eu que vou contagiar, Aham. eu que vou fazer essa mensagem adiante, né? Aí, Um sorriso pode mudar tudo, né? tudo. Tudo, cara. Tudo. Fica a minha experiência, pessoal. Eu prefiro sorrir. O pessoal acha que eu sou muito sério. Eu vou terminar falando isso. O pessoal no começo tem uma dificuldade de se aproximar de mim porque diz que sou muito sério. É porque eu dou pouca risada, porque eu sou uma pessoa introspectiva. Mas eu aprendi isso. Quando a gente conversa com as pessoas rindo mais, Mas fica pessoas mais são fácil, né? É tudo mais fácil. Tô melhorando. Uhum. Então, queria que você fizesse um convite aí para as pessoas prático. Pessoal, eu queria convidar vocês aqui. Deixa eu até botar aqui para. Eu queria convidar vocês para olharem para os lados, verem as pessoas que estão ao redor de vocês e convidarem elas para estar no nosso culto de ação de graças, que vai ser um momento muito especial da igreja. Um momento justamente para parar e fazer isso. Mas assim, ó, não convida quem você acha que tem algo para agradecer. Evita esse tipo de julgamento, porque a gente é muito ruim nisso. É. Quem vê cara, não vê o que só Deus pode ver, já cantava o resgate. Adoro esse refrão. Então assim, ó, convida. Ó, vamos lá comigo agradecer, porque quando a gente estiver lá e estiver olhando, você vai ver que tem muito mais coisa do que a gente imagina que Deus tem feito e está fazendo por nós. Edu, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando isso. Você é top. E eu queria já te convidar para o nosso próximo episódio, que é, como a Débora falou, gratidão pelas pessoas, né? Então, Isso mesmo. não perca a próxima estreia. Até lá.